Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e hoje eu queria agradecer vocês, porque batemos a marca de 100 inscritos no canal do YouTube e 200 seguidores no Instagram. Eu sei que muitos de vocês têm bem mais do que isso, mas estamos crescendo aos poucos, devagarzinho. Então, muito obrigado pelo apoio e continue divulgando os vídeos. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e nos seguir. E para comemorar, vamos fazer o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas. As perguntas foram vocês que me fizeram pelo YouTube ou Instagram e eu vou compartilhar as respostas aqui e explicar um pouco mais, um pouco melhor. Então vamos lá! A primeira pergunta foi feita pela Tchus. Ela pergunta o seguinte: Oi Gustavo, quero te perguntar uma coisa. Sabes algo sobre o vírus e gestação? Tenho uma amiga que teve câncer de mama, conseguiu engravidar e o PCR deu positivo, mas não sabem nada de informações sobre o vírus e gestação. Se puderes dar uma ajuda, obrigado. Achei muito boa essa pergunta. Muitas outras pessoas devem estar se perguntando a mesma coisa, então vamos lá. Embora as grávidas sejam consideradas um grupo de risco, já que podem contrair a doença mais facilmente, o que a literatura indica é que não há riscos aumentados por causa da Covid-19. No caso, tanto os sintomas quanto os tratamentos são os mesmos da população geral. Em relação ao bebê, também não existem indícios de aumento da taxa de aborto espontâneo ou qualquer outro tipo de dano. A única coisa relatada é que alguns bebês podem também contrair a Covid-19 da mãe durante o parto, pela chamada transmissão vertical. Mas isso ocorre muito raramente. Mas podem ficar tranquilos porque todos os bebês até agora não sofreram consequências ruins da doença. Foi apenas uma infecção viral normal. Se vocês conhecerem pessoas que precisem de mais informações a respeito da gravidez, eu vou deixar um link com um guia atualizado para grávidas. Está em inglês, mas é só usar o tradutor do navegador que as informações ficam bem certinhas. Vamos para a próxima pergunta. A Gabriela fez o seguinte questionamento: Acho muito curioso ter essas vacinas de DNA e RNA já em etapa avançada dos testes, porque tenho a impressão de que é mais difícil chegar até a fase final de aplicação, já que não existe nenhuma já usada com essa metodologia. Muito bom tocar nesse assunto, Gabriela. De fato, nenhuma vacina de DNA ou RNA foi aprovada para uso humano ainda, mas em relação às vacinas de DNA, existe uma vacina aprovada para cavalos contra o vírus WNV, parente do vírus da dengue, e outra contra melanoma em caninos, sim, uma vacina contra o tipo de câncer. E sobre o uso de RNA, já existem tratamentos aprovados para algumas doenças infecciosas, como a infecção de retina do citomegalovírus, que foi a primeira aprovada para uso humano já em 1998. Algumas doenças raras, como a amiloidose sistêmica, também são tratadas com RNA. E outro ponto é que tanto para DNA quanto para RNA, algumas formulações vacinais estão sendo testadas ou já haviam sido testadas em humanos antes da Covid-19, como as vacinas contra raiva e HIV, por exemplo. Mas ainda não foram aprovadas porque estão passando por aquele demorado processo que normalmente leva em média 10 anos, como vimos em um dos nossos vídeos. Além disso, essas vacinas são muito seguras, e como os níveis de segurança de DNA e RNA praticamente não mudam de uma doença para outra, não foram necessários testes longos para essas moléculas novas testadas contra a Covid-19. Somando isso, a gente consegue entender melhor como essas vacinas chegaram tão rápido aos testes em humanos. Agora é torcer para que elas realmente nos protejam. A outra pergunta é da Vanessa. Ela mandou o seguinte: Oi Gustavo, eu vi uma live com um pesquisador da Fiocruz falando que a estimativa para uma vacina brasileira será para 4 anos. Sabe se procede? Muito legal sua pergunta, Vanessa. A informação procede sim. Existem no momento 2 vacinas brasileiras na lista oficial de vacinas da OMS. Uma delas é da Fiocruz. Um ponto em relação a essas vacinas é que elas estão caminhando mais devagar que outras ao redor do mundo. E por isso a estimativa do início dos testes em humanos é apenas entre a metade e o fim de 2021. Se for assim, essa aprovação em 4 anos seria possível em caráter emergencial. Mas isso é apenas uma estimativa. O único problema é que não se sabe se essas vacinas brasileiras serão utilizadas daqui a 4 anos, já que a expectativa é que outras não brasileiras sejam aprovadas e distribuídas antes no Brasil. Inclusive, uma vacina testada em fase 3 no Reino Unido já teve aprovação para começar os testes no Brasil. Posso até fazer um vídeo com detalhes sobre essa vacina. Comentem aí se vocês acham interessante. Vamos ao último questionamento. Dessa vez, a Luísa perguntou: Gustavo, quais são as expectativas para o desenrolar disso tudo? Tipo, o que você acha por alto? Não precisa estar certo, não. Eu, por exemplo, já não espero mais nada até dezembro, pelo menos. Já preparei minha cabeça para isso. Valeu pela pergunta, Luísa. Então,
No Brasil, o pico das infecções está um pouco mais atrasado em relação aos países da Europa, por exemplo. E comparando o comportamento da curva, os casos chegariam a um nível controlado daqui mais ou menos um mês e meio. E apesar da liberação do lockdown, e mesmo que tenha um baixo no número de novos casos, creio que as pessoas não se sintam tão à vontade ou seguras para voltar à normalidade. Então creio que esse sentimento vai permanecer até o fim do ano mesmo. Na minha visão, não apenas no Brasil, mas em vários outros países também, a situação vai começar realmente a voltar ao normal a partir da primeira metade de 2021, justamente quando a vacina for liberada. Porque só assim as pessoas vão realmente se sentir confiantes e seguras para fazer as coisas de maneira normal. Pelo menos essa é a minha impressão. Até lá, temos que fazer essa estratégia psicológica mesmo, é ficar preparados para manter, no mínimo, o distanciamento social e, obviamente, torcer pelas vacinas. Valeu, galera! Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e muito obrigado por fazer parte dessa marca inicial do canal. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo, que aí podemos fazer mais vezes. Se tiverem mais perguntas, é só deixar nos comentários também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.